Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 182 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot. Porém, a cadeia que vinha arrastando havia tantos anos era mais pesada do que havia imaginado, e quando quis destruí-la, viu que lhe faltava a força necessária. Está falando aqui de Agostinho, né? Não dizia que não, porém, tampouco dizia que sim. Abre aspas para o Santo Agostinho, né? Esta série de excessos e desordens, como outros tantos anéis enlaçados, formava a cadeia que me tinha cativo. Tinha, é verdade, que servir a Deus com amor elevado e casto e gozar somente dele. Porém, esta vontade, nova e renascida, não era capaz de vencer aquela outra, que se havia enrubescido com o hábito de obrar o mal. Assim era que tinha duas vontades, uma antiga e uma nova, uma carnal e outra espiritual. E essas duas vontades, lutando entre si, dilaceraram-me a alma. Fecha aspas. Entretanto, procurando tranquilizar a consciência, e quando esta lhe gritava que era necessário decidir-se, não sabia que responder, dizendo, como sonolento, abre aspas, logo, deixa-me um pouco, mais um minuto. Porém este logo não chegava nunca, e este minuto não tinha fim. Fecha aspas. Fácil é de imaginar as esperanças que nutria Santa Mônica com a visita do filho ao sacerdote Simpliciano. Um passo desta espécie, em semelhantes momentos, equivalia à conversão, pois não duvidava ela que o santo velho faria a seu filho tomar essa resolução custosa e que o faria feliz. Por isso, vendo que vacilava ainda depois da visita e não acabava de decidir-se, apoderou-se-lhe um profundo abatimento, impossível de descrever-se. Seu único consolo era que Agostinho continuava sofrendo, que cada vez mais mostrava-se agitado, que nunca havia frequentado a igreja com tanta assiduidade, e o tempo, sobrado das lições, empregava lendo, com grande interesse, as epístolas de São Paulo. Nesses momentos veio visitá-lo um amigo antigo, chamado Potenciano, africano como ele. Existia entre ambos a notável diferença de que, enquanto Agostinho havia seguido no erro e no esquecimento de Deus durante o largo período que acabamos de decorrer, Potenciano fora sempre um cristão fervoroso, habitando em Milão e desempenhando junto ao imperador um alto posto militar. Mônica se havia alegrado muito em encontrá-lo na Itália e de verem entre Agostinho, Alípio e Nebrídio, jovens vacilantes na fé, uma alma tão bem temperada que nem as vicissitudes da guerra, nem os costumes da corte haviam feito titubear. Naquele mesmo dia, falando Potenciano com Agostinho e Alípio,
viu sobre a mesa de jogo um livro que tomou e abriu maquinalmente, como acontece durante a conversa, pensando que fosse de Cícero ou de Quintiliano. Porém, eram as epístolas de São Paulo. Surpreendido, olhou sorrindo para Agostinho e, havendo este confessado que desde algum tempo lia a Sagrada Escritura com grande contentamento, a conversa tomou um curso completamente cristão. Potenciano havia viajado muito pelas Gálias, Espanha, Itália e Egito, percorrendo estes países como cristão, isto é, contemplando-lhes as maravilhas que obrava a verdadeira ou católica Igreja. Entre todas, nenhuma lhe causou tanta admiração como o exercício da virgindade, da caridade e da vida religiosa. Os desertos do Egito e da Tebaida exalavam aromas cristãos. Sobre as ribeiras do Nilo, regiões incultas e testemunhas de tantos horrores na antiguidade, haviam aparecido multidões de virgens que viviam como anjos em corpos mortais. E sob um céu de fogo e um clima enervante, desdobravam a mais surpreendente energia, consagradas ao santíssimo exercício do amor de Deus. Ali se reuniam quantos abandonavam o mundo, desprezando-lhes as vaidades, desgostados de suas corrupções, horrorizados de suas baixezas e desejosos de consagrar a vida a Deus toda a vida. Virgens sem mancha, mães inconsoláveis pela perda dos filhos, doutores e filósofos formados na escola de Alexandria, sedentos de humildade e silêncio, soldados que haviam corrido o mundo sem encontrar a Deus, confessores da fé e mártires da verdade, que, escapos dos cavaletes e banhados em sangue, tinham vindo reanimar as forças com as águas refrescantes da oração e penitência. Seu número era prodigioso. E somente na montanha de Nitria havia 5.000 anacoretas. Um pouco mais longe, a meio caminho, para o interior do deserto, em um lugar chamado Sela, encontravam-se 2.000. Em outro havia cerca de 10.000, sob a direção de São Sarapião, e quase outros tantos sob a de São Macário. São Pacômio, que acabava de morrer, havia deixado 7.000 penitentes nas solidões de Tabena, e na congregação geral que se celebrava todos os anos nos mosteiros que lhe seguiam a regra, chegaram a reunir-se perto de 50.000. As próprias cidades estavam inundadas. Em Assira havia 10.000 virgens, e no ano de 356, somente na cidade de Ancira, achavam-se 20.000 consagradas ao Senhor. Tais maravilhas nunca vistas começaram a impressionar o mundo e a entusiasmar os cristãos. Santo Atanásio escrevera pouco antes a vida prodigiosa de Santo Antônio, o gigante do deserto. A gente conhece ele como Santo Antão, né? E logo em seguida iam publicar-se as dos ilustres patriarcas da Tebaida, Paulo, Hilarião, Pacômio e Macário, escritas por São Jerônimo, Santo Epifânio e Santo Efrem. Agostinho não tinha a menor ideia destas coisas. Como muitos que passam junto da Igreja Católica sem vê-la, havia vivido 30 anos na África, às portas de Alexandria, sem ter ouvido falar nem de Antônio, nem dos solitários, nem das virgens, nem de nenhuma dessas obras admiráveis, pelas quais a Igreja mostrava que era a verdadeira esposa de Cristo. Não se havia tampouco inteirado
de que em Milão, e à sua vista, vivia uma multidão de virgens em pureza angélica, para as quais o próprio Ambrósio havia escrito os 3 livros das virgens e o belo tratado da virgindade. Agostinho, pois, escutava tudo isso admirado e pendente dos lábios de Potenciano. Essa descrição aqui do Monsenhor Émile Bugot, né, é de um movimento monástico, né, primitivo, né, o primeiro impulso monástico, né, que houve na igreja. E aconteceu nos desertos, né, nos desertos do Egito. E isso é tão impressionante, eu já, em alguns momentos, já falei isso para vocês, né? E ontem nós recebemos, né, lá na... Acho que foi a Cristina que colocou lá no nosso grupo, pro orantibus, né? Por aqueles que rezam. Não é? A igreja, não é? Tem uma oração para aqueles que rezam. Quem são aqueles que rezam? São essas pessoas, né? Que passam a vida rezando por nós, pela igreja. Sempre houve essa valorização, né, dessa atividade passiva em relação ao mundo e ativa em relação a Deus, né? Então essas pessoas, usando a nossa terminologia, elas não estão preocupadas com as causas segundas, elas só estão preocupadas com a causa primeira. Essas pessoas existiram na igreja, hoje não existem mais. Não vamos dizer que não existe mais, mas hoje foi reduzida ao mínimo, né? Porque a revolução que aconteceu na igreja atualmente, a pior face da revolução é a devastação das ordens contemplativas, principalmente, né? Nesse papado que nós estamos vivendo, né? Há uma perseguição terrível às ordens contemplativas, né? E essas ordens contemplativas, elas sempre foram consideradas pela igreja o fundamento a força que a igreja tinha, a força oculta que a igreja tinha, né? Então foram essas ordens, esses monges, né, que foram o fundamento do crescimento da fé católica no mundo, né? Essas ordens, elas rezam por todos nós, né? Elas rezam pela conversão dos pecadores, né? Então, quantas gerações foram convertidas por essas orações, né? Então é isso que, na época, Agostinho, tão intelectual, tão sabedor de tudo, tão conhecedor da literatura grega, da literatura latina, de Cícero, de Quintiliano, não é? É isso que abismou Santo Agostinho, porque ele não conhecia nada disso, não é? E o seu amigo Potenciano estava levando a Santo Agostinho uma revelação, né? Uma revelação dessa multidão de virgens e monges do deserto, não é? No deserto.
Veja como que o deserto pode ser fértil, né? Essa é a verdadeira fertilidade do deserto. Porém, se tais maravilhas passaram inadvertidas aos olhos de Agostinho, não haviam deixado de alegrar a igreja e de provar-lhe a divindade, manifestando o poderoso espírito que a animava. Pois do mesmo modo que em outro tempo o sangue dos mártires se convertia em sementes de cristãos, assim a virgindade e as virtudes do deserto davam a Deus apóstolos, doutores e heróis. Potenciano sabia um belo exemplo do que vamos dizendo e, excitado pela curiosidade dos amigos, assim o narrou. Abre aspas. Achando-me na cidade de Tréveres, uma tarde, enquanto o imperador presenciava os jogos do circo, passeava em companhia de 3 amigos pelos jardins contíguos ao muro da cidade. Dali, 2 tomaram um rumo diferente, achando logo uma cabana em que habitavam alguns servos de Deus, dos que professam a pobreza do espírito e para os quais há de ser o reino do céu. Entraram e viram o livro de Santo Antônio, abade. Começou a lê-lo um deles, também a admirar-se e a incendiar-se no amor de Deus, pensando, enquanto lia, em abraçar aquele gênero de vida e empregar-se no serviço do Senhor, sem cuidar no futuro desta vida. Cheio então de um puro e santo pudor, e indignado contra si mesmo, voltou-se para o amigo, interpelando desta maneira: diga-me, por favor, a que aspiramos com nossas fadigas e trabalhos? O que é que procuramos? Qual o fim que temos seguido? Qual o fim que temos seguido à corte? Podemos esperar mais do que ser amigo do imperador? E que há nessa amizade? Que não seja frágil, de curta duração, e não esteja cheia de perigos. E depois, quanto tempo seria necessário para conseguir essa amizade? Pelo contrário, querendo ser amigo de Deus, posso alcançá-lo neste mesmo instante. Assim falando, todo perturbado com o projeto de mudar de vida, voltou a abrir de novo o livro. Agitado, o seu coração e sua alma por afetos e paixões veementíssimas, venceu afinal a graça e, consagrando-se interiormente ao Senhor, falou assim ao companheiro: estou separado totalmente de quanto até o presente foi objeto de minhas esperanças. Resolvi servir a Deus e quero começar deste momento e neste mesmo lugar. O companheiro o aprovou. E decididos ambos a não voltar mais para o século, começaram a edificar essa torre que se levanta com o que se abandona pelo serviço de Deus. Cheguei à cabana, continuou Ponciano, acompanhado de outro amigo, precisamente quando acabava de suceder o que disse, e como ignorasse, adverti-lhes a proximidade da noite, sendo preciso que nos retirássemos. Mas então contaram-me tudo quanto se havia passado, e como Deus lhes inspirava a ideia de se consagrarem a seu serviço, implorando-nos então que, se não quiséssemos imitá-los, não lhes contrariássemos os projetos. Retiramo-nos chorando, não sentindo a mesma coragem que eles, depois de havê-los felicitado e nos recomendado as suas orações. Voltamos ao palácio com o coração inclinado para as coisas da terra, enquanto eles se fixavam no céu, habitando na terra uma cabana. E como ambos tivessem empenhada a palavra para contrair matrimônio, sabedoras as suas prometidas da determinação que haviam tomado, resolveram também consagrar a Deus a virgindade. Fecha aspas. Entusiasmado, Ponciano, com a relação destes fatos, não advertiu a tempestade que rugia no coração de Agostinho.
enquanto falou dos exemplos admiráveis de inocência, de pureza, de respeito e de valor que ilustravam e embaçamavam os desertos. Ele aplaudira tranquilamente. Porém, quando mostrou esses dois oficiais que haviam abandonado tudo por amor de Deus, e ouviu as palavras que pronunciaram, sentiu, mais fortes que nunca, os gritos da consciência. Então vamos ver como que Agostinho se coloca, né, em relação a essa descrição de Pontesiano. Né? Abre aspas para Santo Agostinho. Enquanto Pontesiano falava, meu coração se desfazia. E eu estava cheio de confusão e vergonha pela minha deformidade, minhas manchas, minhas impurezas, minhas úlceras. Quanto maior era minha admiração ante as vidas castíssimas a que acabava de referir-me, mais me horrorizava de mim mesmo, fazendo a comparação entre a minha vida e a deles. Tantos anos perdidos, tanta vida inútil. 12 anos e mais desde que completei os 19 de minha juventude, em cuja época, com a leitura de Hortêncio de Cícero, se me havia despertado o amor e o desejo da verdadeira sabedoria. E hesitava ainda sacrificar a vã felicidade terrestre, em troca desta felicidade que nem sequer possuía, mas andava procurando, como preferível a todas as delícias da terra. Por muito tempo havia pensado que se não sacrificava as míseras esperanças do século, era porque não via claramente a luz. E esta luz apareceu e minha consciência gritava: por que deliberas? Dizias ser a dúvida a única coisa que te impedia de renunciar à vaidade? Tens agora certeza. A verdade te acusa. E, não obstante, o fardo da vaidade te prostra ainda. Enquanto outros que não trabalharam nem empregaram tantos anos na investigação da verdade têm despregado as asas, subindo para Deus, prontos e corajosos. É o que dizia interiormente, enquanto Pontesiano falava. Sofria, cheio de confusão, e entregue a uma raiva que me atormentava e turbava o rosto e o espírito. Essa é a sensação de Agostinho enquanto Pontesiano escrevia, né? Não só os monges do deserto, mas também dessa conversão súbita, né? Desses dois soldados, né? Da guarda do imperador, né? Por fim, se foi Pontesiano, e Agostinho, não sendo mais senhor dos sentimentos, dirigiu-se ao jardim, seguido de Alípio. Santa Mônica, fosse que, havendo assistido à referida conferência, adivinhasse com o coração materno o estado do filho, fosse que, advertida por Alípio, e quem sabe se por Deus mesmo, de que se aproximava o grande momento, retirou-se à sua habitação, e ali, caindo de joelhos, pedia, fervorosa, com todo o ardor de um coração de mãe, e com toda a força da santidade, a alma do filho, amado, que pela primeira vez ia debater-se com Deus. Quando Agostinho se achou só com Alípio, disse-lhe muito comovido: o que fazemos? Em que pensamos? Acaso não ouviste nada?
Levantam-se da terra os ignorantes, apoderando-se do céu, e nós, com toda a nossa ciência, sem coração nem cordura, nos atolamos no lodo da carne e do sangue. É que tememos a desonra de segui-los, e não será desonra a falta de coragem de imitá-los. Então aqui toda a cultura intelectual de Santo Agostinho, né? Todas as coisas que Santo Agostinho chegou a conhecer na vida, ele percebe, não é? Que tudo isso não lhe valeu de nada para aproximá-lo da verdade. Então ele diz: esses ignorantes, essas pessoas que não têm a mesma cultura que nós temos, não procuraram da mesma forma que nós, pois eles encontraram. O que nós vamos fazer agora? Né? O que nós vamos fazer agora? E não será desonra a falta de coragem de imitá-los? Pronunciadas essas palavras, sem esperar resposta, impulsionado pela excitação que sentia, afastou-se de Alípio. Este o admirava, surpreendido, porque tinha voz estranha, e na fronte, nos olhos, no calor do rosto e no timbre da voz, melhor ainda do que nas palavras, dava a conhecer o estado agitadíssimo do espírito. Perto da casa havia um jardim. Então agora nós vamos ver o que vai acontecer nesse jardim, né? Abre aspas para Santo Agostinho. Para lá, para o jardim, arrastou-me a tempestade que me rugia na alma. Ali ninguém podia interromper o sangrento combate que havia empenhado contra mim mesmo. Retirei-me de Alípio quanto pude, para que a sua presença não me estorvasse, sentando-me o mais longe possível da casa. Então meu espírito estremecia e se indignava contra si mesmo, porque não me submetia à vossa vontade, ó meu Deus, e porque não me unia a vós, para quem todas as potências me impulsionavam. Todas as potências da alma, né? Apoderava-se de mim a mais turbulenta indignação. Sofria e torturava-me, acusando-me com acritude desconhecida, volvendo-me e revolvendo-me, para romper a cadeia que pendia apenas de um anel frágil. Dizia-me: eia, avante, despedaça este anel. E meu coração seguia o impulso da palavra, porém não o fazia. O meu coração, né? A minha vontade, né? E quanto mais se aproximava o momento em que devia mudar por completo, maior era o sobressalto que de mim se apoderava. As coisas mais frívolas e levianas, todas as vaidades, isto é, minhas antigas amizades, eram as que me retinham e diziam: queres nos abandonar? Nunca mais havemos de estar contigo. Desde agora e para sempre não te será permitido isto ou aquilo. Logo que, por uma profunda meditação, vi a extensão de minhas misérias, senti que se levantava uma terrível tempestade em minha alma, com grandes nuvens de lágrimas. Para que descarregassem totalmente, afastei-me de Alípio. Necessitava de estar só para chorar mais à vontade. E retirei-me a um lugar afastado,
não querendo ser incomodado, nem sequer pela presença de um amigo tão amado. Alípio o compreendeu. Com um suspiro cheio de lágrimas, havia descoberto claramente o estado de minha alma. Sentei-me à sombra de uma figueira e brotaram-me nos olhos 2 rios de lágrimas. Então, meu Deus, falando convosco, dizia muitas coisas. Não sei com que palavras. Sei, porém, que no sentido e conceito eram pouco mais ou menos estas. E vós, Senhor, até quando haveis de mostrar-vos enojado de mim? Não vos recordeis das minhas iniquidades antigas. Até quando há de durar que diga amanhã, amanhã? Por que não há de ser logo? Por que não neste momento? Quando estava dizendo isto e chorando com intensa dor, eis que, da casa imediata, ouço uma voz infantil que cantava e repetia muitas vezes: toma e lê, toma e lê. Surpreendido, pus-me a considerar atentamente se os meninos cantavam aquela ou coisa semelhante em alguns de seus jogos, pois não pude lembrar-me de tê-lo ouvido algures. Reprimindo então o ímpeto das lágrimas, levantei-me e, tomando aquela voz como a ordem do céu, que me mandava abrir o livro das epístolas de São Paulo, corri para o lugar onde estava Alípio e havia deixado o livro. Abriu, lendo silencioso o primeiro capítulo que achei, onde o apóstolo diz: não vivais em banquetes e embriaguez, nem em vícios e desonestidades, nem em contendas e emulações. Revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os apetites da carne. Não quis ler mais, nem era preciso. Pois ao concluir o parágrafo, como se houvesse recebido uma luz claríssima, dissiparam-se todas as minhas dúvidas. Fechei o livro, deixando entre as folhas um registro para anotar a passagem, e com semblante sereno declarei a Alípio o que me acontecia. Este me declarou o que se passava também com ele, coisa para mim desconhecida, e mostrando-lhe o que havia lido, seguiu mais adiante e encontrou estas palavras em que não havia reparado. Assisti o fraco na fé, recebei-o com caridade, aplicando-as a si próprio, animando-se com tal consideração, e mais disposto do que eu a receber a fé, sem dúvida pela pureza dos costumes, uniu-se a mim, correndo ambos em busca de minha mãe. Veja a quem ele buscou, né? A quem, nessa hora, de quem ele lembrou, né? O impulso dele podia ter sido ir à igreja, ir a Ambrósio, né? Mas ele, e Alípio, recorreu à mãe, né? À mãe. Assim rendeu-se Agostinho depois de 17 anos de resistência. Assim, sucumbiu às lágrimas de Mônica. Porém, coisa estranha. O golpe que terminava a luta mais patética de quantas narra a história da igreja e a história do coração humano não era um raio de luz mais vivo que os anteriores, senão uma infusão de pureza e de inocência que lhe penetrou até o fundo do coração. Tão certo é que a grande dificuldade não está em falar a verdade,
mas em voltar à prática da virtude. Essa é a conexão entre o intelecto e a vontade. Não é? O intelecto precisa ser ajudado pela vontade para que se volte à prática da virtude. Não é? Grande milagre da graça pareceu à igreja esta conversão. Única, fora de São Paulo, que celebra solenemente. Fixando com delicada atenção para fazer-lhe a comemoração o dia seguinte ao da festa de Santa Mônica, 5 de maio. Nesta solenidade, os últimos cantos do ofício de Santa Mônica se misturam com os primeiros hinos da conversão de Santo Agostinho. A mesma festa reúne e honra as lágrimas da mãe que resgatou o filho e as lágrimas do filho que consolaram a mãe. O primeiro pensamento de Agostinho, depois de convertido, foi de ir em procura de Santa Mônica. E, efetivamente, sem demora, lançou-se em seus braços, banhando-a com lágrimas ardentes. Mãe e filho permaneceram estreitamente unidos por um mudo e apertado abraço. Linguagem sobremodo expressiva, quando a emoção não permite falar. Agostinho ficou extasiado. Porém, cheio de nova e clara luz, reconheceu quanto valiam as lágrimas maternas. Assim é que, não podendo falar, estreitava-a contra o coração e dizia com silêncio o que repetiu em vários tons até o fim da vida. Abre aspas. Sim, meu Deus, se sou o vosso filho, devo a que me destes por mãe. A minha mãe, às suas orações e a seus méritos, devo tudo o que sou. Se prefiro a verdade, se não amo mais senão a verdade, se estou pronto a morrer por ela, devo-a à minha mãe. Deus não pôde resistir-lhe aos rogos. Se não pereci no erro e no pecado, também o devo às lágrimas de minha mãe. Seus fervorosos e constantes rogos me obtiveram graça tão singular. Fecha aspas. Santo Agostinho usa várias palavras, né, em vários trechos das obras para reconhecer isso, né? Sem deixar de reconhecer todas as causas segundas, né, que o conduziram a essa conversão. Ele reconhece que principalmente a mais eficiente e a mais direta causa segunda foi a mãe, né? Isto escreve Agostinho sempre e em todas as suas obras. Isto é que sentia então com tanta viveza e dizia a sua mãe com as vistas, com os ósculos e, enfim, com aqueles fortes abraços que os unia tão estreitamente. Santa Mônica, por sua parte, não podia conter a alegria que a inundava, assim que, rogando a Agostinho com as lágrimas, contemplava-o cheio de satisfação. Via-o bom cristão,
honrado, unido pelo matrimônio e em caminho de salvar-se. Suas orações se haviam dirigido todas a este fim. E se Deus então lhe tivesse concedido tal graça, era-lhe a morte feliz. Mônica ouvia maravilhas. Desculpe, pulei uma frase aqui. À medida, porém, que a emoção deixava Agostinho abrir os lábios, Mônica ouvia maravilhas inesperadas. Não lhe bastava já ser cristão. Queria mais. Queria a castidade, a continência, a solidão, fugir do mundo, desprezá-lo totalmente e não se ocupar mais do que em amar a Deus de toda a sua alma. Mônica estremecia a cada palavra. E quem sabe se Deus, naquele momento, não lhe fez pressentir as grandes coisas que iam se suceder, e para consolá-la de 20 anos de angústias, não lhe permitiu vislumbrar na fronte de Agostinho o chapéu de doutor e a auréola da santidade? Ó momento feliz aquele em que sua mãe encontra o filho que tinha por morto. Porém, ó momento mais feliz ainda aquele em que sua mãe cristã vê renascer na alma do filho a fé, a pureza, o valor e a virtude em que, aflita pelas dores da igreja, presente que este filho regenerado há de ser a coluna, a glória e o paladino desta mesma igreja. Todavia, venera-se em Milão e venerar-se-á por muitos anos a habitação onde orava Santa Mônica e o jardim onde se desenrolaram essas comoventes cenas. Quando o tempo, que nada respeita, haja dispersado as últimas pedras, visitar-se-á ainda este lugar com grande veneração. A formosura do jovem Agostinho, em que brilhava ao mesmo tempo talento e uma alma extremamente terna, suas faltas e as profundas tristezas que lhe conquistam as simpatias de todos, sejam inocentes ou culpáveis, sua tenaz oposição à graça, suas queixas e resistências, parecidas às de águia ferida que não quer render-se ante semelhante proceder, a paciência de Deus, subministrando-lhe com delicada ternura tanta luz que, sem forçar sua liberdade, o levanta vitorioso destes abismos da dúvida e da paixão até os mais elevados cimos da verdade, da pureza e do amor divino. E para coroar dignamente obra tão portentosa, as lágrimas deste tamanho, incomparável, obrigando a Deus a vir em socorro do Filho. Estas coisas os homens não esquecerão jamais, obrigando-os sempre a visitar, enternecidos, os lugares de tão grandes maravilhas. Então, que beleza, né? Que beleza de descrição que o Émile Bugot, né? Com que Émile Bugot descreve, né? Esse último passo, né? De Agostinho, o último desenlace, né? E o quanto, né? Pois é, a gente chora junto com Santa Mônica. Eu não posso, né? Porque eu estou falando aqui para vocês, né? Mas vocês podem aí, no cantinho de vocês, chorar. Mas enfim, nesses últimos momentos, né? Deus mandou Simpliciano, primeira, digamos assim, não a primeira, mas das últimas ajudas que Deus mandou, né? Foi Simpliciano, para contar para Santo Agostinho a história de Victorino, né? Aquele tradutor da obra de Platão,
na qual Santo Agostinho se debruçava, né? No momento em que ele foi ver Simpliciano. Né? Depois, para fechar toda a situação, veio Potenciano, amigo africano, né? Amigo de Santo Agostinho, lá da época da África, soldado do imperador, né? Para montar Santo Agostinho, né? Que havia na igreja uma coisa que ele nunca soube, né? Que era aquele extraordinário movimento monástico primitivo, né? Os monges e monjas do deserto, né? Santo Agostinho leu com muita atenção e com muita sede, né, a biografia de Santo Antão, né, escrito por Santo Atanásio. E nós vamos ver aqui o caminho de Santo Agostinho, né? O primeiro impulso de Santo Agostinho foi exatamente se transformar em monge do deserto, né? Quer dizer, aqui talvez a gente não veja, mas, enfim, quando a gente lê a biografia de Santo Agostinho, um dia a gente vai ler, a gente vai ver como isso afetou, né? E que beleza essa voz de criança, né? Ordenando a Santo Agostinho ler um trecho da Epístola de São Paulo, né? Que foi a coroa de todo o processo, né? Foi o que ele precisava naquele momento para a conversão completa dele, né? A voz da criança, né? Provavelmente um anjo, né? E ele imaginava uma criança mesmo, né? Porque... E ele ficou pensando, será que tem uma cantiga de criança que tem essa estrofe, né? Toma e lê. Toma e lê. Né? Ficou pensando. Né? E aí ele foi e leu. Né? São os caminhos de Deus, né? Tá certo? E como, né? O grande apóstolo, o apóstolo, né? Assim se referia a Santo Tomás de Aquino a São Paulo, né? O apóstolo. Assim como também Santo Tomás de Aquino se referia a Aristóteles como o filósofo. Então foi ele que converteu Santo Agostinho, né? Que o derrubou do cavalo, né? Ela fala assim, a gente vai reconhecendo em si mesmo resistências como as de Santo Agostinho. Claro, Santo Agostinho é um exemplo para nós. A vida de Santo Agostinho antes de ser santo é muito mais exemplo para nós do que a vida dele depois de santo. Porque é exatamente antes de ser santo que ele manifestou todas as resistências que nós manifestamos internamente, né? Isso mesmo. Enfim, e que beleza, né? Que Santo Agostinho, que delicadeza, né? Da alma de Santo Agostinho, de perceber claramente o valor de Santa Mônica, né? O valor de Santa Mônica. Não, esse Santo Agostinho escreve bem demais, né, gente? Aqui nós temos também Émile Bugot, né? Porque o Émile Bugot, porque dói.
Dói muito, sim. Né? Porque nós comparamos essa conversão, né, com a nossa própria, né? Com a nossa própria, né? E com as nossas misérias, né? Enfim, não tem mais nada a falar. Eu gostaria de ouvir os comentários de vocês, se eles existirem, se ainda houver. A Juliana fala que é um relato tão maravilhoso que não dá vontade de falar nada. Só continuar degustando na alma esse momento. É verdade, é verdade, é verdade. Essa descrição, né? Pela pena de Santo Agostinho e pela pena de Monsenhor Emílio Bugot, nos convida ao silêncio, né? Nos convida ao silêncio. Né? Sem contar, né? O que a gente pode imaginar, né? Que passou pela alma de Santa Mônica, né? Nesses momentos, né? Porque a oração de Santa Mônica tem um lugar aqui que o Monsenhor Emílio Bugot usa a expressão, né, que as suas orações obrigaram a Deus, né, a agir em relação ao seu filho, né? De novo, aquele mistério, né? Mistério do homem, do ser humano, conseguir obrigar a Deus a fazer alguma coisa, né? Veja como o nosso Deus é tão diferente de todos os outros deuses inventados pelo homem, né? É um Deus que nós podemos obrigar, né? Nós podemos mover a mão dele para que ele faça alguma coisa, né? Como causa primeira, né? E foi isso que Santa Mônica fez no caso, né, de Agostinho. E claro, Santa Mônica não viu Agostinho no apogeu, né? Não viu Agostinho bispo, nem doutor, nem santo, né? Na Paula ou Márcio levantou a mão aí. Oi, professor. Diga, Márcio. Isso aí esse trechinho me fez lembrar aquelas leituras dos apotegmas dos padres do deserto, né? Dos padres magros do deserto. São as leituras muito agradáveis, muito boas, ótimas para poder meditar também. São assim, inúmeros exemplos, né? Que nos envergonham enquanto cristãos, de tanto que eles eram dedicados e tão pouco que a gente, no geral, é, né? Então é sempre a própria história do Santo Antão, né? O Santo Antão ou Santo Antônio do deserto. Ele tem um outro Santo Antão também, de alguma outra coisa também que eu não estou me lembrado. É muito interessante a gente encontrar, e eu não sei se tem em português, deve ter em outros idiomas, né, alguma edição impressa, mas a gente pega assim aos poucos, né, na internet, uma coisa aqui, uma coisa ali. Então são muito interessantes. E outra que a gente vê aí, que me fez lembrar também, né, Santa Mônica, ela chorou e rezou, né, ou seja, ela ofereceu junto com as suas orações a penitência das lágrimas, né, e outros esforços que ela fez pela conversão do filho, ou seja, pela vocação de santo que todos nós temos, né? Seja de qual maneira for, configurada qual forma principal de Cristo que for. E me lembrou também assim, a quantidade de
de bons padres, bons religiosos que tiveram ótimas mães, ótimos pais também para servir de exemplo e de encaminhá-los bem para suas vocações. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa mais moderna, a gente vê a quantidade de pais e mães que desviam seus filhos de suas vocações, sejam suas vocações naturais, né? Todo mundo tem, é chamado, né, a santidade, seja também, inclusive as vocações seculares, né, em termos de profissão, atividades, né, inúmeras. E também, para ser mais grave ainda, talvez, a quantidade de pais no geral, mas principalmente de mães que desviam os filhos, as filhas, das vocações religiosas e sacerdotais. Eu conheço inúmeros casos de pirracinha, de frescura, de egocentrismo de várias, inúmeras mães que chantagearam seus filhos até eles largarem a vida religiosa e atirarem seus filhos numa vida infeliz, porque eles foram talhados para aquilo, por assim, uma insistência, ao contrário da Santa Mônica, uma insistência assim, enorme para justamente retirar essas pessoas disso aí, entregarem elas uma vida secular frustrante, a matrimônios fracassados, enfim, a desgraça da vida da pessoa. E eu não sei se você já ouviu alguns desses casos. Eu não vou nem contar assim alguns, mas assim, tem casos que a pessoa manda carta, chantageia, telefona, vai até, inclusive, atravessa um pedaço de chão enorme, vai até outro estado, inclusive, para ir lá, bater boca, insistir. Um dos casos que eu conheço, que um pessoal daquela mentalidade de que pai e mãe são deuses, ou seja, eles mandando, você tem que obedecer mesmo que contraria a Deus. É uma mentalidade meio renascentista e pós-renascentista de que o ser humano é soberano e não Deus, né? Uhum. Que eles saíram aqui de Governador Valadares, atravessaram o estado de Minas, foram lá no oeste do estado de São Paulo, quase no Paraná, porque eles queriam pegar a filha de volta, porque que isso, que absurdo, que vida é essa? Menina tem que casar, você quer? Tá. Chegou lá o padre, sua filha é maior de idade, ela decide o que ela quiser fazer da vida. Eu vou chamar ela aqui, ela conversa com os senhores, que ela decidir para mim, ela pega as coisas dela e vai, se ela quiser ir, ou ela fica aqui, se ela quiser. Aí os senhores vão ter que voltar sem ela. Ou seja, foi a mãe, pai, foi tia, foi uma comitiva. Olha, imagina. Conversaram com a menina, ela falou, não, eu vou ficar aqui é meu lugar. E eles tiveram que voltar. E depois reclamando, falando comigo, eu falei assim, olha, é vocação de quem é Deus, não são os pais que determinam, não. Aos pais compete ajudar a discernir essa vocação. E colaborar, né? E colaborar. Para eles encontrarem. E aceitar essa vocação. Às vezes você tem uma família, vamos supor, igual no senhor aí. O senhor tem um filho, o senhor foi um engenheiro, tem um filho engenheiro e tem outro biólogo. Já pensou se o menino tivesse um pendor para biologia, para os pássaros que ele gosta tanto, né? Em meio à natureza? Se eu forçasse ele a ser um engenheiro mecânico enfurnado numa siderúrgica, por exemplo, eletricista aí, também metido debaixo de um galpão industrial, um escritório de projetos, quer dizer, né? Não dá certo isso, né? Não dá. E caso eu queira prolongar esses assuntos ou qualquer outro, né, a minha intervenção é só essa. Obrigado. Os pais, que na verdade só existem dois senhores no mundo, né? Ou você colabora com um ou você colabora com o outro, né? E nesse caso que você narrou, né? Os pais estão colaborando com outro senhor, né? Do mundo, né? Porque não há crise maior hoje em dia, por causa do estado da igreja, do que a crise de vocações, né? As ordenações de padres estão minguando no mundo inteiro, né? Praticamente há cálculos, né, de que na igreja modernista, né, daqui uns 40, 50 anos, os seminários muitos seminários vão fechar por falta de seminaristas, né? Os índices são diferentes no caso dos seminários tradicionais, né?
que estão crescendo, enfim. Mas essa questão que você coloca, né, a crise das vocações, é uma crise que vem das famílias, né? Das famílias, principalmente das famílias, né? Houve um momento no mundo, né, em que os filhos mais preparados, os filhos mais brilhantes, né, das famílias eram direcionados para a vida religiosa, né? Para a vida religiosa. E havia sim resistência dos pais, né? Basta ver a história de São Tomás de Aquino, né? Que houve um complô, inclusive familiar, dos irmãos sequestrando o Tomás de Aquino, levando ele numa torre, etc, etc, né? Há casos, e muitos, não são poucos não. Essas famílias, né? Principalmente as grandes famílias monárquicas, poderosas, como era de São Tomás de Aquino, sempre resistia, né, a essa vocação dos filhos. Mas toda a sociedade, na época, né, era uma sociedade cristã, né? Então acabava os filhos sendo formados apesar dos pais, né? Hoje, como a sociedade é mundana, né, só podem surgir vocações em famílias profundamente católicas, né? Então, a família católica numerosa, né, ela tem que ter como objetivo também, né, criar vocações para a igreja, né? Dessas, eu sempre digo lá na nossa associação, né, que daquelas crianças que estão lá correndo e fazendo bagunça lá na associação, né, eu espero que haja vocações, né, que haja vocações. Algumas vocações saiam das nossas famílias católicas, né, para alimentar essa igreja tradicional que está no mundo, né, porque senão vai acabar, né, vai acabar. Agora, você veja, no caso de Santo Agostinho, o que aconteceu com Santo Agostinho, essa resistência de Santo Agostinho à conversão, foi uma coisa do mundo, contra a sua própria mãe. A mãe queria que ele se convertesse, né? A Santa Mônica tinha um desejo muito simples: salvar a alma de Santo Agostinho. Ela não queria que ele se transformasse em padre, em bispo, em nada disso. Ela queria salvar a alma do filho, né? Então, mas isso veio com a vocação religiosa, né, Santo Agostinho. Quer dizer, Santo Agostinho não se tornou um simples católico em Milão, né? E continuou lá com a sua vida de professor de retórica e católico. Não, ele foi muito mais, né? As lágrimas dela alcançaram muito mais alturas, né, do que ela esperava. Mas eu acho, o Márcio, que se os pais hoje pretendessem só a salvação da alma dos filhos, já bastava, porque isso naturalmente ia gerar vocações, né? Mas as mães não estão preocupadas mais com isso. Quer dizer, não existe mais esse ideal, né, das famílias, né? Não existe mais esse ideal. E é claro que uma mãe que quer, o que objetiva principalmente a salvação da alma do filho, se um desses filhos manifestar algum tipo de vocação religiosa, os pais não vão fazer resistência, né? Porque entendem essa coisa, né? Mas enfim,
É um problema grave. Hoje em dia nós estamos, enfim, no contrário de tudo, né, que já aconteceu na igreja, né? No contrário de tudo, infelizmente, né? Mas vamos curtir aqui um pouco, né, esse momento do século IV, né? Veja como é que é bonito, né? A história da igreja, né? Convenhamos. Como é que a nossa religião é tão maravilhosa, né? Nós estamos lendo um relato, gente, do século IV. Significa o quê? Exatamente. Que tem essa história tem quase 17 séculos de idade. 17 séculos de idade. E como que nós nos reconhecemos nessa história? Como que nós nos colocamos na época? Veja como é que esse drama é um drama permanente da alma humana, não é? E como que só a igreja consegue preservar esse drama tão puro para que a gente, quando acessa esse drama, a gente se sinta incluído no drama, né? Incluído no drama. Uma espécie de romance eterno, né? Em que a gente, toda vez que a gente lê, a gente se inclui, porque os problemas, esse drama do século IV, né? Ele é um drama eterno. Ele é um drama que se repete. Qual que é esse drama? É o drama do homem caído. Né? É o drama da queda. Né? É aquela chave universal dos nossos problemas. Nós somos homens caídos. Né? E por isso nós temos o mesmo drama, que é o drama da volta. Da volta para onde nós nunca deveríamos ter saído. Né? Então esse drama se repete. Ele se repete na literatura ocidental, em todos os momentos da grande literatura ocidental. Né? Toda a grande literatura ocidental fala dessa tragédia, desse drama. Ele era tragédia, mas ele se transformou em drama, porque nós temos um Redentor. Né? E esse encontro com o Redentor, né, é sempre um momento de júbilo. Nós estamos vendo exatamente agora como que Santo Agostinho se encontrou com o Redentor, com a participação de Santa Mônica, etc, etc. Né? O drama da volta para casa. Né? O drama do homem que deu volta. O Chesterton gostava desse paradoxo. Né? O homem que deu volta ao mundo, viu tudo o que tinha que ver, e quando ele volta para casa, ele percebe que aquele é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Né? Então esse é o nosso drama, o drama da queda. Nós estamos aqui e precisamos voltar. Né? Nós precisamos voltar para onde? Para o lugar que nós fomos criados para habitar. Né? E todo esse drama é o drama da volta. Né? O drama da volta à casa do Pai. Né? Certo? Ao aconchego da casa do Pai. Né? A paz da casa do Pai. Então, e é isso que o mundo moderno pretende nos afastar infinitamente desta volta.
Né? E a igreja é o único lugar, é o único caminho que a gente consegue voltar, né? Igreja, os sacramentos, a cruz de Nosso Senhor, a Eucaristia, as confissões. A chave do pecado original seria a maior chave do entendimento? Sim. Sim. A chave do o pecado original, ele é a chave de entendimento de tudo. Do ser humano, da psicologia do ser humano, de todas as pulsões internas do ser humano, de todas as atividades do ser humano, não é? De todas as maldades que existem no mundo, de todas as bondades que existem no mundo, de todas as revoluções que existem no mundo, de todas as resistências que a igreja sempre ofereceu ao mundo, de toda a santidade, não é? Da cruz de Nosso Senhor. Por que ele nasceu? Nós vamos entrar no advento, né? Não é? Por que ele nasceu? Por que segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou? Não é? Tudo isso está ligado, pendente ao pecado original e à misericórdia de Deus. Não é? Não há nada que escape a esse evento dos nossos primeiros pais. Nada. Nada. Nenhuma compreensão é possível sem essa chave. Por isso que quando você tira o pecado original do horizonte de pensamento, aí você pode construir todas as monstruosidades intelectuais que o mundo constrói. Todos os sistemas filosóficos, sociológicos, políticos, etc, etc, etc. Tudo na modernidade foi criado desconhecendo o pecado original. Não há chave de entendimento possível para o homem, nem pessoalmente, nem do modo geral, da história do homem, da história da humanidade, né? Sem a chave do pecado original. Pois é, Felipe, assim, você está falando, né? E como tem gente que não considera, não acredita no efeito do pecado original sobre nós. Pois é, o mundo moderno tenta nos afastar ao máximo disso, né? Bom, a própria igreja hoje não, enfim, esqueceu disso, né? Mas tudo pende do pecado original, né? Não houvesse pecado original, não haveria a encarnação. Claro que não. Para que a encarnação? Não é? Não haveria a igreja. Por que a igreja? Não precisa da igreja. A igreja é o nosso caminho de volta. Se o nosso não tivesse caído, não precisava do caminho de volta, nós estaríamos lá. Não é? Tudo pende do pecado original. Tudo pende do pecado original. Por isso o livro do Gênesis é tão atacado hoje em dia. Não é? Por causa do pecado original. Porque se você transforma a historinha da queda de Adão, a história da queda de Adão, numa historinha de carochinha, você tira o pecado original do horizonte mental do homem. Então, é por causa do pecado original que nós temos as penitências, que nós temos que chorar os nossos pecados, que nós temos que ter uma vida de disciplina, de oração, porque o pecado original dilacerou, ela separou o nosso intelecto da nossa vontade. Né? Por isso que nós tivemos a luta de Santo Agostinho interna. Essa é a própria fotografia do pecado original. Por isso que a Ana falou, né? Essa história é a história de todos nós, é a história que nos faz deu uma travada aí. Essa história é o que a Ana Paula falou aqui.
essa história nos dói. Nos dói por quê? Nós estamos lendo a história de Santo Agostinho. Mas não, essa história de Santo Agostinho é a nossa. Com as devidas proporções. Por que que é a nossa? Porque é o pecado original que está contando essa história para nós. Não há como. Não há como não considerar o pecado original. Deixa eu ver eu acho que eu já compartilhei com vocês um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, gente, que eu... eu estou procurando aqui uma... Vocês sabem que... Bom, vocês já sabem que eu fiz algumas entrevistas com o Chesterton. E numa delas nós discutimos, eu e ele, sobre o pecado original. Então vou colocar aí para vocês a entrevista que eu fiz com ele. Com esse assunto, o pecado original. Então, o pecado original é a fonte de toda a história do homem na Terra. Por quê? É simplesmente porque é por causa dele que nós estamos aqui. O pecado original, a história do homem, quer dizer, a história da degradação do homem depois da queda, a história do dilúvio, né? A história depois da encarnação e toda a história depois da encarnação, tudo isso é feito, é consequência do pecado original, sabe? Não tem nada que não seja. Tanto os grandes atos heróicos do homem, atos de santidade do homem, quanto as maiores crueldades do homem, tudo isso tem a ver com o pecado original. Tá, Felipe? Então, é isso. É isso. Não é? E tudo hoje desconhece o pecado original. Por exemplo, a psicologia, a psicanálise principalmente, desconhece o pecado original. O que faz com que a psicanálise não conheça a alma do homem. É simplesmente. Não é? Então tudo. A chave está lá no Gênesis, né? Tá certo? A chave está lá no Gênesis. E o que é o pecado original? O pecado original é o homem tentando ser Deus. Do ponto de vista mais geral, Adão e Eva acreditou no papo da serpente. Se eles comessem aquele fruto, ele seria como deuses. Então, essa é a mancha do nosso pecado. Nós queremos ser como deuses. Não é? O pecado original nos atinge assim, desse jeito. É um raio que nos atinge dessa forma. Né? Pois é, Felipe. É isso. Você diz, muito importante dar essa ênfase. Já tinha entendido, mas melhorou agora. Então, essa é a minha opinião, tá? E parece de Chesterton também, quando eu conversei com ele. Lembrando aqui, né? Eu sei que para vocês não precisa fazer isso, né? Que essa é a opinião de um leigo que não tem menor autoridade para falar sobre essas coisas. Isso é uma opinião
que vale como qualquer outra. Tá? Mas isso, essa minha opinião, está baseada na doutrina da igreja, claro. Eu não sei dizer aqui aonde vocês procuram sobre isso, mas a doutrina da igreja é cheia dessa análise, né? É repleta dessa análise. Porque a igreja, enfim, ela existe por causa disso. Né? Os sacramentos que a igreja nos dá é por causa disso. Os sacramentos é a via que Deus encontrou para nos levar de volta da onde a gente nunca devia ter saído. Então, por isso que uma igreja sacramental, a única igreja sacramental é a nossa. Porque é através dos sacramentos que jorra a graça de Deus, que é a única coisa que pode nos levar de volta. Né? Integrar o intelecto e a vontade. Né? Embora nesta vida nunca o nosso intelecto e a nossa vontade serão integrados totalmente. Né? Nós estamos tentando e caindo e levantando, etc. Essa é a vida que os nossos pais escolheram para nós. E é a melhor coisa que nós podemos fazer para voltar. Né? Então é isso. Mais algum comentário, alguma observação? Então fiquemos com essa bela leitura, né? Nós acabamos o capítulo 12, né? Estamos nos aproximando agora do fim desta biografia, né? E recebi muitos coraçõezinhos aí. E nós estamos então no início do capítulo 13, se Deus quiser, nós vamos começar a lê-lo amanhã. Estamos na página 195. Amanhã nós começaremos na página 195, né? Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.